Graça e paz, meus queridos, bem-aventurados os que aqui já estão comigo, benditos que ainda hão de chegar. Bons, hoje vamos começar mais uma aula, só que daí essa vai ser uma aula um pouquinho diferente. Vou fazer um pouquinho sobre casamento, que é uma coisinha que eu fiz pro meu casamento e me ajudou bastante a avaliar algumas coisas em mim, me ajudou a melhorar algumas coisas no meu casamento. E enquanto eu estou preparando a próxima aula para nós continuarmos nosso estudo, quero compartilhar isso com você. Não sei como é que tá teu casamento, não sei como é que tá a tua história, a tua vida, mas espero que ele te abençoe muito e que ele possa te trazer clareza, discernimento, entendimento da parte do Senhor, do jeito que trouxe para mim. Amém? Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, deixa teus comentários, isso me ajuda muito, abençoa muito a minha vida. E para você não custa nada se inscrever no canal e deixar o teu like. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Como sempre, vou virar a tela e daí qualquer coisa você acompanha comigo. Ou se você quiser, essa aula pode só escutar, porque daí eu vou narrar tudo certinho, bem claro e vou explicar o mais simples possível, tá bom? Deixe seus comentários e que Deus abençoe a tua vida poderosamente no dia de hoje. Então, vamos lá. 5S do casamento. O que é o 5S? Originário da cultura japonesa, conhecida pela sua disciplina, eficiência e capacidade de organização. O sistema 5S é baseado em 5 palavras em japonês. E eu acho que se fala assim: Seiri, Seuto, Seisu, Seiketsu e Shiketsuki. No Brasil, essas palavras foram traduzidas de maneira a não retirar o espírito delas, transformando-se em senso. Sendo assim, tornaram-se senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de padronização, normalização e senso de disciplina. Isso você pode consultar no portogente.com.br. O site tem aqui embaixo na tua tela. O 5S também é visto como um programa utilizado para promover e alcançar a melhoria contínua e a qualidade total. Para isso, o programa se fundamenta em princípios não tão diferentes, dos quais qualquer pessoa se utilizaria para alcançar um crescimento humano na vida pessoal ou desenvolvimento no dia a dia profissional. Isso você pode conferir no www.fm2s.com.br/5s/. Ou seja, o 5S é uma ferramenta utilizada para melhorias contínuas em qualidade de vida de um funcionário de uma empresa, podendo tirar o maior proveito e benefício disso. Dessa forma, te pergunto, por que não criar o 5S do casamento? Para você saber, eu dou uma pausa aqui. A ideia do 5S do casamento passou-se na minha cabeça quando eu estava fazendo um treinamento para a empresa que eu trabalho. E nós precisamos falar sobre algumas questões de liderança e, ao mesmo tempo, focos direcionados ao 5S, a organização, a limpeza, a forma de transformar o ambiente em que nós estávamos trabalhando. E aí foi onde eu gerei a ideia, por que não criar o 5S do casamento? De que maneira você tem avaliado seu casamento? Quais são as regras básicas que você tem quebrado, levando a sua vida ministerial, vida pessoal, vida financeira e principalmente sua vida conjugal à ruína? Como pastor, tenho visto pessoas falarem: minha esposa não muda, meu marido não cresce, o desenvolvimento não acontece, minha vida não vai para frente, meu marido não conversa, minha esposa não assume o papel dela, e assim como tantas outras cobranças, e esperamos para que a outra pessoa, ou seja, o nosso cônjuge, tome as ações e atitudes que não vão tomar porque nós esperamos. E não conversamos, não buscamos amadurecer e crescer, não buscamos evoluir, porque queremos que o outro evolua, ou pior, esquecemos que além de criar uma evolução, precisamos manter esta evolução. Precisamos evoluir e manter a evolução enquanto buscamos evoluir mais ainda. Aquilo que foi evoluído, você mantém, continua trabalhando para manter ela, mas ao mesmo tempo evolui outra área, o que nos traz uma dificuldade maior para o amadurecimento e para a evolução. Uma das coisas que também vejo bastante é pessoas casando por falta de amor, pessoas casando ou se ajuntando esperando que a outra pessoa a faça feliz,
Pessoas casando para fugir de casa, de seus pais, achando que terá liberdade, esquecendo que agora devem respeito e honra a uma outra pessoa. Não é que deixei de dar honra aos meus pais para dar honra a outra pessoa, muito pelo contrário. Tenho que, além de dar honra ao meu pai e à minha mãe, agora passar a dar respeito a uma terceira pessoa, ao pai, à mãe e ao cônjuge. E isso faz com que aumente um pouco mais a dificuldade que nós temos para enfrentar no nosso dia a dia. E o pior é que a maioria das pessoas se casam sem o autoconhecimento, não sabem quem são, sem o autocontrole, sem o domínio próprio e acham que terá o domínio sobre a outra pessoa, sem saber o que quer da vida, achando que a vida só deve acontecer. E o pior ainda, casam-se sem amor nenhum, ficam com um hoje, se juntam depois de 3 meses e acham que o amor é um mar de rosas. E no final, o amor requer algo mais forte em nossas vidas. Viu que até agora não mencionei e não citei uma única frase da Bíblia. Apenas dei detalhes do que é o 5S e mostrei como direcionar isso para o seu casamento. Pois bem, vamos lá agora. O amor de 1 Coríntios, do capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, vai dizer assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7. Você pode achar isso na bibliaonline.com.br, conforme o site aqui embaixo, ou você pode pegar qualquer Bíblia para poder ler. Vamos dividir isso por partes. Primeiro, o amor é paciente. Queremos que as pessoas tenham paciência conosco, mas não temos paciência com os outros? Eu posso deixar a toalha molhada na cama, mas se o meu cônjuge não puder deixar o sapato jogado na casa, porque geralmente a esposa briga, algumas vezes o marido briga. Eu quero que a pessoa tenha paciência comigo, mas eu não devolvo a paciência. 2. O amor é bondoso. Eu quero café na cama, mas eu não levo café na cama para ninguém. Eu quero que a pessoa me trate bem, mas eu não a trato bem. Não dou a devida honra com a minha bondade e com a minha sinceridade. 3. Não inveja. Quantos homens não conseguem ver suas mulheres ser mais bem-sucedidas do que eles? Quantas mulheres não suportam seus maridos conversando com outras pessoas? Porque o marido é só dela. Pasme você. Tenho visto esposas que não querem o marido conversando nem com outros homens por ciúmes. 4. Não se vangloria. Eu sei tudo. Eu estou certo e você está errado. Um do casal sempre tentando mostrar que é o certo da história, sendo que entre duas pessoas sempre haverá 2 erros e 2 acertos, por se tratar de pessoas diferentes e mentalidades diferentes. 5. Não se orgulha. Eu faço isso por você. Você não faz nada por mim. Isso é uma das coisas que os casais mais falam e acham que é bonito. 6. Não maltrata. Lembra de Adão? Senhor, esta mulher que me deste, Adão atacou ela, maltratou ela. Quantas palavras tem machucado quem está ao seu lado? Quantas palavras que você tem liberado, tem machucado a pessoa que está te acompanhando nessa vida? 7. Não procura seus interesses. Fazer somente coisas que agradam a si mesmo. Tem muitos casais fazendo isso. 8. Não se ira facilmente. Isto é o mais normal nos dias de hoje, por causa das bobas coisas que andam nos cercando. São os pequenos detalhes que andam nos fazendo nos irar e nos irritar. 9. Não guarda rancor. Lembra aquele dia, aquela hora? Fica lembrando de coisas que já deveriam ter sido resolvidas. E aí diz que perdoa, mas no fim não para de tocar no assunto. Quando uma briga nova acontece, a pessoa sempre fica puxando aquelas coisas do passado, sendo que deveria tratá-las
e não trata. 10. O amor não se alegra com a injustiça. 11. Mas se alegra com a verdade. 12. Tudo sofre, porque ama ao seu cônjuge. Sofre quando ela sofre. Sofre quando ele sofre. Aprendam a se preocupar com os sentimentos um do outro. 13. Tudo crê. Tem gente que além de não crer, nem ora pelo cônjuge. 14. Tudo espera, confiante em Deus, que as mudanças acontecerão, mas a maioria se divorcia antes. 15. Tudo suporta. Não se separar pelas dificuldades, mas aprenderem a lutar juntos e ficarem fortes juntos. Isto é o essencial, é o importante. É no meio das diferenças que vocês aprendem a se conhecer. Aí a gente começa a fazer a instalação do 5S no casamento. Mas para isso a gente precisa definir elas. E elas são a santidade, sentido, segurança, sexo e saneamento básico. Santidade. Por que santidade? Uma coisa que é real em nossas vidas é a santidade. Um assunto sem muitas bases bíblicas, sem muitas definições, mas que sabemos para uma clareza real é que a santidade é aquilo que nos diferencia do mundo. Como pastor, eu encontrei casais dentro da igreja que aceitava, por exemplo, troca de casais, que aceitava conversas que não convêm para o crente, como tantas outras coisas em que o mundo faz. E a santidade é nós sermos diferente do mundo. Uma coisa que vivenciei é: sou casada, mas não paro de olhar para outro homem ou para outra mulher. Pude observar que para algumas mulheres, o homem olhar para outras mulheres faz com que elas se sintam um lixo, um nada, que pelo poder que isto influencia nelas, elas se sentem traídas pelo marido, pelo namorado, e os homens não observam o tamanho do impacto que isso causa no coração da sua então dita e amada mulher. A santidade é o que me coloca perto de Deus. E desta maneira pode me colocar perto da minha esposa ou do marido. Vejo casais, e pasmem vocês, isso tem tido em um número maior de mulheres onde a pornografia tem tomado conta. Ah, pastor, não vejo pornografias. Não mesmo? Será? E os seriados? Os filmes? As novelas? Estão com pessoas mostrando o que não deveria, que há 2 anos atrás, 5 anos atrás, você achava somente na pornografia, mas porque não mostra certos atos, isso não quer dizer que não é pornografia, mas se você se engana. Essa maneira é que o diabo cega os crentes, e tem muitos achando que está na luz, mas na verdade está em pura escuridão. Aprenda a avaliar isto, analisar a situação. Bom, voltando, santidade é aquilo que me aproxima de Deus, que também pode me aproximar do meu cônjuge. Aí está vendo pornografias. A mulher espera o quê? Um cara romântico, mas com uma pegada ao mesmo tempo que grosseira, carinhosa, e adivinha, sua mente cria algo que não existe. O homem espera aquela mulher cheia de vontade, cheia de prazer, que o cara não precisou induzir, que ele não precisou conquistar, não precisou cantá-la durante o dia. Tanto o homem quanto a mulher não acharam este filme. Eles não viveram esse filme, esse seriado, essa novela nas suas vidas reais. Não tem como você querer olhar um filme, uma novela, um seriado e colocar isso na vida real. O pastor Luiz Hermínio uma vez disse: o mundo de ficção que inventou foi o Walt Disney. Quer viver um mundo que não existe? Se mude para Orlando. É onde tudo é perfeito. Você não encontra o que você quer no seu cônjuge. Sua mente automaticamente se afastará dela ou dele. E pior, começará a colocar defeitos que você provavelmente nem notava, porque tudo que tem a ver com a carne, com os pecados da carne, nos afasta de Deus, e se afastando de Deus, automaticamente nos afastamos das pessoas. Não é o que Deus quer.
Deus criou as coisas na unidade, na coletividade. Vejamos o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso você vai encontrar em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Como você e sua esposa serão uma só carne, se os desejos são outras carnes, outras pessoas? Como você entenderá sua esposa olhando outras mulheres? O legal é, essas mulheres que vivem em academia, que vivem fazendo filmes, seriados e novelas, ganham dinheiro fazendo isso, enquanto estão atuando nessas cenas picantes, cenas quentes, neste mundo de faz de conta. E sua esposa, ou e seu marido, qual é a vida real deles? Para que você os compare com algo fictício. E isso é uma das coisas que mais acontecem no nosso tempo, na nossa realidade. Pessoas cobrando outras pessoas pelo que assistiram numa televisão. Santidade é crucial para a sobrevivência do casamento e da sua salvação. Santidade é aquilo que me separa do mundo. Santidade é agir diferente das coisas mundanas. Vamos para a parte 2, sentido. O que é o sentido? Sentido é um termo utilizado para caracterizar o processo fisiológico de receber e reconhecer sensações e estímulos que são produzidos através da visão, da audição, do olfato, do tato e do paladar do ser humano. Este processo fisiológico está relacionado com a produção de sensação a partir de umas situações do próprio corpo, do seu próprio organismo, estabelecendo um contato imediato com a realidade e os processos cognitivos, com uma reação ao estímulo. Um exemplo disso é quando alguém faz cócegas em alguma parte do seu corpo. Automaticamente ele reage de maneira que a gente tenha uma reação de rir ou de parar aquele movimento. Isso você pode conferir em www.significados.com.br/sentido/. Ou seja, sentido. Como sentir o que o cônjuge sente? Podemos sentir através do ouvir, ver, cheirar, mas não ligamos nossos sentimentos. Os meus problemas são meus. E a verdade é que haverá momentos em que a esposa terá que lutar as lutas do marido, assim como o marido terá que lutar a luta da esposa. Você tem visto como seu cônjuge tem se sentido? E vendo isso, você tem se sentido como seu cônjuge se sente? Você tem ouvido o que o seu cônjuge tem falado? E o ouvir te faz sentir na pele o que ele ou ela estão sentindo, o que eles estão vivendo naquele momento? A parte do cheirar é engraçada, né? Porque eu não tô falando de cheirar pum, CC, esse tipo de coisa assim. Não é disso que eu tô falando. Mas é algo mais íntimo. Você tem cheirado o seu relacionamento? Como ele cheira? Cheira bem ou mal? Cheira um relacionamento amoroso? Cheira um relacionamento tóxico? Algo tóxico? Porque você deve lembrar que a nossa adoração para Deus tem que subir como cheiro suave às narinas de Deus. E o teu relacionamento é uma das formas de mostrar a verdadeira adoração para Deus. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso casamento é para mostrar o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a igreja, com a sua noiva. Cantares de Salomão diz: então pensei, subirei essa palmeira e colherei os seus frutos. Sejam os teus seios como as mais generosas cachos da videira, o aroma da tua respiração como o perfume dos melhores damasco. Isso você vai achar em Cantares, capítulo 7, versículo 8. De que maneira você tem respirado o seu casamento e sentido o cheiro do seu casamento? De maneira que você
Não quer? De maneira que te faça sentir bem? Porque quando você sente algo ruim, um cheiro desagradável, você tenta sair de perto, tenta mudar esse cheiro. Mas se você não coloca os teus sentidos para trabalhar pelo teu casamento, como ele estará? Caso não esteja cheirando bem, caso você não esteja sentindo os sentimentos, sentindo as necessidades do seu cônjuge, precisará reanalisar suas ações e atitudes, porque geralmente quem fede não sente o cheiro. Quem está morto não vê que está morto, mas em compensação acusa o outro de seus efeitos diretamente, fazendo o relacionamento se tornar um ambiente totalmente desagradável. Segurança. Este é um tema muito importante, porque o que temos por segurança? Para os homens, a maioria que eu tenho visto nos dias de hoje é pagar as contas, manter comida em casa, manter os membros da família vestidos, pagar a água, pagar a luz e assim sucessivamente. Tenho visto homens que acham que é só lavar a louça que já está tudo certo, já se acha um grande marido. Para as mulheres, manter a casa limpa, fazer a janta, almoço, cuidar dos filhos, ajudar na administração dos gastos da casa, economizando onde pode e assim sucessivamente. Eu lidei com uma senhora esses dias que ela achava que era só isso que ela precisava fazer para ela se tornar uma ótima esposa. Para os casais, onde os dois trabalham, a maioria que eu tenho visto é dividir as despesas, ajudar um ao outro nas tarefas domésticas, como lavar banheiro, lavar roupa, pendurar a roupa e assim sucessivamente. Correto? Você deve conhecer alguém assim. Só que eu te digo, não, tá errado. Segurança não é só sobre isso. Pasme você, mas isso não passa de obrigações. Cada um fazendo o seu papel, o homem assumindo o papel de homem dentro da casa e a mulher assumindo o papel de mulher dentro da casa. Para que as coisas andem alinhadas, se 4 pessoas sujarem e apenas uma limpar, dará mais trabalho do que se 4 sujarem e 4 limparem. Correto? Você concorda comigo? Quando falamos de segurança, falamos de algo mais particular, algo mais profundo, algo mais forte. Falamos de algo que muitas das vezes falhamos. E há alguns dias uma moça chegou em mim e disse: meu marido age como meu filho e não meu marido. Eu olhei para ela e disse: a culpa é toda sua. Ela, pasma, me perguntou por quê, o qual eu respondi: para de tratar seu filho, o teu marido, como filho, e passe a tratá-lo como seu marido. Depois me diga se ele muda ou não. A segurança está um tanto relacionado com um sentimento que fazemos outro sentir. Você provoca ciúmes no seu cônjuge? Você provoca sentimentos que não deveria provocar? Fora provocar ciúmes, muitos não fazem sequer um elogio aos seus companheiros, mas elogiar outras pessoas. E o cônjuge vê. É direto fazendo isso, passando uma segurança ao seu cônjuge. E que segurança é essa? Muitos maridos elogiando outras mulheres que são bonitas, mas não falam para suas esposas: você é linda, você é maravilhosa. E que segurança está passando para ela? Você passa uma insegurança à pessoa que está ao seu lado, mostrando que você dá prioridade a outras pessoas, menos a quem está lutando ao seu lado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida por isso e te acorde, te desperte para o novo patamar da proteção na vida do seu cônjuge, na vida do seu esposo ou de sua esposa. Vamos analisar. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Essa foi uma passagem que me chamou a atenção quando o pastor Jamil, da igreja Joias Preciosas, ministrava no encontro de casais da igreja Restauração e Vida da cidade de Rio Negrinho. Neste ponto, pare e analise comigo. O que você acha que Adão fez? Sim, ele atacou sua mulher. Deus mostrou para ele que daquele fruto não deveria ter comido. Será que o fruto era tão parecido com outros frutos que ele não pôde notar que era o fruto proibido? Mas se o homem que está bravo, a mulher fica 2 vezes mais brava.
Vamos fazer uma comparação. Adão, quando Deus falou para ele, o que você fez? Ele não falou, pai, pequei, me perdoa, eu errei. Ele não fez isso. O que ele fez? Essa mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Ele atacou a esposa dele. Ele atacou e não deveria. Só que na nossa geração, muitas das vezes, as mulheres querem ficar bravas depois que os maridos estão bravos. Eu tenho acompanhado casos onde o homem fica bravo e a esposa fica 2 vezes mais brava que o homem. O que dificulta muito. E no momento do calor das emoções, um acaba acusando, atacando, ofendendo e pior, magoando um ao outro, usando de palavras baixas, pejorativas, amaldiçoando o seu próprio casamento. Ei, eu já vi casais, um chamando o outro de cobra, um chamando o outro de demônio, esquecendo que quem casa com cobra é cobra. E assim, quem vai casar com o demônio é o Satanás. E se chamavam de diversas formas, envenenando o próprio coração, gerando desgosto, falta de paciência, falta de amor, falta de Deus, simplesmente porque usaram palavras que não se deveria ter usado. Defender o seu marido, a sua esposa, seu cônjuge, de suas palavras, de sua raiva. Defenda seu marido, sua esposa, seu cônjuge, de seus pensamentos, de suas injustiças. Quantas vezes vi as mulheres conversarem entre si. Uma que está com um problema desabafa com a amiga. E aquela que ouviu os problemas da amiga sobre o casamento, chega em casa e pega tudo que ela ouviu e acusa o seu próprio marido. Da mesma maneira, vice-versa, o marido atacando a esposa após servir de ouvidos para um outro amigo. Proteja quem você ama do que está ao seu redor. E a verdade é que a maioria das pessoas não sabem quais são os frutos do Espírito Santo. Batem no peito, se dizem pessoas boas, evangélicos maduros, sábios, cheios de visões espirituais, mas no fim não sabem quais são os frutos do Espírito Santo e vivem frutificando cada vez mais os frutos da carne. Lembra da lição do amor? 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7? Volta lá, para este vídeo e leia lá. Dê uma analisada melhor. E eu repito mais uma vez, muitas vezes nós achamos que estamos na luz, mas estamos na carne. E nós não podemos ficar andando na carne. Você precisa entender e compreender que os frutos do Espírito Santo são totalmente diferentes dos dons espirituais. Os dons espirituais, basta você jejuar e orar para você conquistar e ser usado por Deus. Mas o fato de você estar cheio dos dons espirituais não quer dizer que você vai ter uma vida boa, muito menos que você está salvo. Porque não adianta nada se os teus frutos, se as tuas obras não me mostrarem o teu evangelho. São os teus frutos, são as tuas obras que vai me mostrar se você está com o Espírito Santo ou se você só é cheio da unção do Espírito Santo. Porque ele está em você, ele viver em você é diferente dele encher você como um vaso. Entende a diferença? E como a maioria das pessoas não sabe quais são os frutos do Espírito Santo, batem no peito e se dizem pessoas boas, evangélicos maduros, sábios, cheios de visões espirituais. Mas no fim não sabem quais são os frutos do Espírito Santo. Eu repito e reforço isso. E vivem frutificando cada vez mais os frutos da carne. Precisa vigiar, porque tão importante quanto orar é o vigiar. A segurança tem a ver com proteger de pessoas, proteger de nós. E muitas das vezes tem a ver com proteger a pessoa dela mesma, com sonhos frustrados, com a capacidade de destruir, de desistir das coisas, com a capacidade da baixa estima, a baixa autoestima, ser muito alta, ser muito gritante dentro da pessoa. Ainda mais na sociedade onde vivemos, em que a beleza,
As condições financeiras e o nível, o teu status, gritam loucamente em nossas mentes e em nossos corações. Você quer ver como pode proteger sua esposa, seu marido, seu cônjuge e trabalhar os sentimentos em um único ato? Já fez um elogio? Começamos com um elogio simples. Você é linda, você é lindo. Depois passe para algo mais chamativo, como por exemplo, homem de Deus, mulher virtuosa. Depois tente elogiar algo em que chame a atenção, como por exemplo elogiar uma das falhas que foi evoluída. Nossa, você mudou isso. Nossa, você mudou aquilo. Você não me ajudava a limpar a casa, mas agora você tem ajudado. Você melhorou muito. Diga obrigado. Dê um abraço e um beijo diferenciado no seu marido, na sua esposa. Veja a reação após você tomar uma ação. E mesma coisa no vice-versa. Pegue sua esposa, dê um elogio, fugindo dos padrões, colocando em evidência uma falha dela que ela tem lutado para melhorar, inspirando a continuar essa melhora contínua. Agora vamos entrar num assunto que é um detalhe que muitos têm falado. Só que não sei se tem sido trabalhado tanto nos lares, porque os casais que eu tenho acompanhado já não têm trabalhado tanto este lado, que é o sexo. Este é outro assunto bem sutil. Hoje temos diversas formas de falar sobre este assunto, mas mais do que só falar, precisamos entender, porque você vai ver que tem diversas pessoas falando o que pode e o que não pode nessa área. Só que realmente, o que a Bíblia diz? Hebreus 13:4 vai dizer: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Misturar coisas pecaminosas ao seu relacionamento sexual não pode. Lembra que o primeiro tópico era santidade? Muito bem, nós primeiro falamos sobre santidade e agora falamos sobre sexo. Mantemos o padrão dos 5 S, usando as letras S. Só que se você não manter a santidade no teu relacionamento sexual, isso pode levar à condenação do inferno. Hoje tem casais crentes fazendo orgias, utilizando de brinquedos que não deveria, fazendo sacanagens que viram em vídeo pornográficos e trazendo para o seu casamento, assim como tantos outros detalhes. Provérbios 5, versículo 18 e 19 vai dizer: bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa, ser feliz com a moça com quem casaste, gazela ardosa, corça graciosa, que os seus seios da tua esposa sempre te fartem de prazer, e seu amor te extasie de carinho todos os dias da sua vida. Os seios é o único órgão íntimo que eu sei que é citado na Bíblia. Se há outro que é citado, eu desconheço. Se você conhece algum versículo que cite outro órgão masculino ou feminino, deixe aqui nos comentários da nossa aula. Te deixo uma observação, que cite diretamente. Indiretamente, deixe aberto para diversos entendimentos, cada um conforme a sua leitura. E neste ponto, nós necessitamos vigiar muito. Tão importante quanto orar é o vigiar. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se para a imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que se desconhecem a Deus. Isso você encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 5. A maioria das pessoas pegam coisas da pornografia para colocar em seu casamento. Vigia, crente, vigia. Olha os desejos da carne, que são corruptíveis, abertos e aptos ao pecado. Vigia. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual,
segundo os desejos pecaminosos de seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, 22 e 27. Se você não vigiar, Deus vai te entregar para as impurezas. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam a si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1, do 22 ao 27. Sim, aqui a Bíblia está falando sobre homem com homem e mulher com mulher. Não pode, é pecado. Pasme você. Existem casais que fazem o que não deve a 3 pessoas, a 4 pessoas, ou até mais, misturando o santo com o profano. Dizendo-se sábios, muitas pessoas se acham, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Simples de entender, né? A humanidade sempre troca a presença de Deus por imagens ou por outras pessoas, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos de seu coração. Basicamente assim, Deus diz, não faça, fará mal a você, mas nós não falamos e queremos e fazemos. E ele diz, tudo bem, a escolha é de vocês, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Romanos 1, do 22 ao 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Pasme você, hoje tem mulheres crentes que aceitam maridos ter relação com outras mulheres. Assim, vice-versa. Pior, tem homens chamando outros homens para ter relação com as suas esposas, e com ele também, da mesma maneira como uma mulher. Fujam das coisas pecaminosas ao casamento. Romanos 1, do 22 ao 27. Vigiai e orai. Tem coisas que não é permissão de Deus. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Romanos 13, 13. Aqui também fica fácil de entender se você não sabe a origem do tipo de ato sexual que você quer usar, ou da bebida, ou da tatuagem, seja lá qual for. Se você não sabe a origem, não coloque no seu casamento. Se você sabe que é de pornografia, que o que você está fazendo foi porque você aprendeu na pornografia, essa coisa é satânica. Daí por que imitá-la? Ah, é gostoso, é prazeroso. Então você pode ir para o inferno por causa de um prazer que com muito sacrifício, duram 40 minutos. E a maioria bem menos que isso, né? Vigiai e orai. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas como honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A Bíblia não diz que a mulher é o sexo frágil. A Bíblia não diz que a mulher é o sexo frágil. Mas ela disse como parte mais frágil
Tratem como se elas fossem as mais frágeis. Dê honra a ela, dê um respeito a ela, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Um alerta muito especial aos maridos: cuidem a maneira que tratam suas esposas, pois senão a oração nem passa da altura do teto de sua casa, nem chega a levantar voo quando sai da sua boca. E aqui agora entramos na última parte deste estudo. Saneamento básico. Saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Saneamento básico é um direito garantido pela Constituição Federal e instituído pela Lei nº 11.445/2007. Isso você pode conferir em www.portal-da-indústria.com.br/indústria-d-a-saneamento-básico. Saneamento é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover saúde, ou seja, você vai definir o ambiente do teu casamento para tirar qualquer doença conjugal e gerar saúde matrimonial. Melhor para a esposa e para o marido. Melhorar a qualidade de vida da população é a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei 11.445/2007, com o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo dos resíduos sólidos e águas pluviais. Ou seja, de uma forma clara, o devido tratamento para uma vida melhor. Para o nosso corpo humano viver, precisamos comer, beber e usar o banheiro, correto? Nossa vida espiritual também requer cuidados. Temos que comer, beber e desfazer daquilo que nos faz mal. Como assim? A comida, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A água é o que te hidrata, é o que te dá vigor, disposição, te ajuda a ter uma estrutura melhor. A água para nós é representada como jejum, que o jejum é o que dá o alimento espiritual para a fortificação, é as vitaminas, os nutrientes espirituais, é o que hidrata a nossa vida espiritual, para nós nos fortificarmos. E a última parte, a oração. É nela que você coloca o lado maligno do homem, o lado maligno da mulher para fora. O monstro que há dentro de você. Sabe? É a forma de, espiritualmente falando, assim, numa visão meio bobinha, mas de você colocar para fora tudo aquilo que é podre, aquilo que não presta, que você precisa jogar para fora. E a nossa vida tem 3 pilares: finanças, sentimento e espiritual. Para algumas pessoas são 4 pilares: finanças, sentimental, espiritual e o emocional, que são 4 coisas para manter uma vida bem estruturada. Se uma delas estiver quebrada, as outras tendem a ficar mais fracas, porque tem que sobrecarregar os pesos. E geralmente não percebemos, porque somos cegos por natureza. Quando o problema está em nós, enxergamos muito bem as falhas dos outros, menos as nossas. Nós temos muito mais facilidade em apontar e acusar do que em se refletir. Você precisa jogar as brincadeiras infantis fora, você precisa jogar a imaturidade fora, você precisa jogar a pessoa rude, a pessoa grosseira da sua vida para fora. Precisa jogar a forma de fazer somente as tuas vontades. Porque agora você é um casal. E se você me falar, mas eu não tenho vontade de fazer nada, vigia. Porque senão outro ou outra pega o teu lugar. Tem que saber equilibrar o casamento, é algo importante. Há tantas coisas a ser trabalhada,
Mas se não for, não será mantida em pé. Se não houver parceria, companheirismo, não dará certo. Em Amós 3,3, ele vai dizer: andarão dois juntos se entre eles não houver concordância? A resposta é clara: não. Então aprenda a escutar seu cônjuge. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de alegria, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados. Isso você encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Alinhar um casamento e jogar as coisas tóxicas fora requer cuidados e trabalhos contínuos. Você não come todo dia? Você não bebe todo dia? Você não toma banho todo dia? Tá, vou descartar o banho, porque banho tem uns que não tomam todo dia, né? Mas você trabalha todo dia. Quando chega o teu momento de descansar, você descansa, você para. Então, isso é uma coisa que você tem que entender e compreender. Analisar, refletir do trabalho contínuo. A tua esposa requer atenção, teu marido requer atenção, teu casamento requer atenção. Não pense que se mudar agora vai resolver o resto da vida. Que não vai. Tem que continuar o trabalho, continuar a luta, continuar a mudança. Seja feliz com Cristo e com seu cônjuge, com a pessoa que você disse amar, para o resto da sua vida. Ruth, capítulo 1, versículo 16, diz assim: ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandones, e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E para finalizarmos esta aula, você precisa compreender o seguinte: a maioria dos casais esquecem uma forma de viver a vida. Se você é mãe e tem filhos, você tem a sua vida, você tem a vida de esposa, você tem a vida de mãe. Aprenda a equilibrá-los. E se você é casado e você é um pai, você tem a sua vida, você tem a parte do marido e tem a parte de pai. Aprenda a equilibrar a sua vida para que você não venha desmoronar o teu casamento. Que Deus possa abençoar a tua vida grandiosamente com esta aula. Deus te abençoe.